Eu posso até pregar nessa noite, mas quem fala é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus quem fala conosco. Muitas vezes eu abro as minhas pregações e começo a ouvir minhas pregações, e através das pregações a qual eu prego, o Senhor Ele fala comigo. Então posso dizer que não sou eu, mas é Ele quem que faz todas as coisas. É Ele quem que fala conosco, é Ele quem que libera aquilo que é preciso para as nossas vidas. Então fique atento no que o Senhor vai falar sobre a sua vida, amém? Convido você a abrir sua Bíblia comigo, Gênesis capítulo 12, o primeiro livro da Bíblia, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12, versículo 1 até o versículo 13, aleluia. Quero pegar essa palavra para estar dando início nessa pregação, uma palavra a qual com certeza Deus Ele vai falar conosco. Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso vai dizer assim: Então o Senhor veio a Abrão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e dirige-te à terra que eu te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Amém. Os irmãos podem tomar os assentos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado, exaltado é o nome do nosso Pai. Eu não quero entrar muito nessa palavra, mas eu quero que você agora comece a imaginar comigo o momento a qual Abraão estava passando. Aqui a palavra do Senhor diz Abrão, mas logo adiante o Senhor vai trocar o nome dele para Abraão. Então quando nós falamos de Abrão e Abraão, é a mesma pessoa. Imagina esse homem a qual ele agora com 75 anos, esse homem a qual agora ele já via sua família, ele já havia talvez um grande conhecimento no lugar onde ele estava, talvez ele já havia terras, havia casa, havia muita riqueza. Um homem com 75 anos, a qual já tinha sua vida estabilizada em um lugar. Ele vai receber uma mensagem do Senhor, uma ordem de Deus, a qual vai dizer: ei, aparta-te, afasta-te, sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, dos teus familiares, abandona, deixa os teus negócios, deixe o seu trabalho, deixe a sua vida, deixe tudo que você conquistou para trás, e vá para uma terra distante, aonde eu lhe indicarei. Você já parou para pensar se Deus falasse isso para você hoje? Com a idade a qual você tem, Deus dissesse: ei, deixa a tua casa aí que tu conquistou, vá lá e peça as contas do teu trabalho, sai de lá agora, deixa tudo que você tem aí, os teus amigos, os teus parentes, os teus familiares, deixa todos e vá para uma terra a qual eu te indicarei. Talvez muitos não poderiam fazer isso, talvez muitos não conseguiriam fazer isso, talvez muitos agora iriam perceber que estavam mais apegados às coisas do que em fazer a vontade do Senhor. Bom, mas eu não posso largar os meus negócios, porque quem que vai cuidar, quem que vai ficar no meu lugar? Eu não posso largar o meu ministério, não posso largar a igreja, quem vai ficar no meu lugar? Eu não posso largar a minha família, quem que vai cuidar deles? Porque muitas vezes nós estamos apegados às coisas, muitas vezes nós não queremos deixar as coisas. Se Deus mandasse você agora, Deus dissesse assim para você: ei, dê o seu carro para tal pessoa,
Quem aqui iria fazer isso? Poucos sabem por quê? Porque talvez estejam apegados àquilo. E muitos iam dizer, mas e como é que eu vou ir trabalhar? E como é que eu vou fazer aquilo? E como é que mais eu vou fazer aquilo? E iriam dar muitas desculpas e iam ficar enrolando, e talvez não iam conseguir fazer isso. Sabe, nós precisamos aprender uma coisa, que se nós não aprendermos a deixar as coisas dessa terra, nós jamais vamos alcançar as coisas dos céus. E Jesus, quando Ele vem o tempo todo ensinando-nos a fazer isso. Só que nós temos às vezes muita dificuldade de deixar uma coisa. Muitas vezes nós nos apegamos àquilo e ficamos presos àquilo. Uma vez eu recebi uma palavra do profeta Vinícius, usado por Deus, que ele disse para mim assim: não se apegue a pessoas e a lugares. E eu guardei aquilo no meu coração, e eu disse: Senhor, nada que eu tenho é meu, porque se eu disser que é meu, eu vou ficar apegado àquilo. Então, Senhor, é tudo meu. Se tu quiser emprestar e dar para outra pessoa, tu pode, porque eu não vou ficar apegado a isso. Porque se eu ficar apegado nas coisas dessa terra, eu sei que não vou alcançar as coisas do céu, a qual o Senhor tem preparado para a minha vida. E Abraão, ele precisou se desapegar de tudo aquilo que ele tinha. Um homem com 75 anos, com uma vida a qual levou todos esses anos para construir aquilo. Ele precisou deixar para trás e ir para uma terra a qual ele nem conhecia, a qual ele nem sabia o que seria dele e o que iria acontecer com ele. Olha para o seu irmão do seu lado, diga assim: ei, meu irmão. Diga com força: ei, meu irmão, você não é uma árvore, você nasceu para se mover. Sabe, muitas vezes nós nos tornamos como uma árvore, como uma planta, a qual nós só ficamos apegados a algum lugar, ou muitas vezes nós só ficamos apegados talvez a um veículo. Talvez ficamos apegados muitas vezes a religiosidades, a doutrinas, a ensinos, a empresas, enraizados numa empresa anos após anos, com o mesmo salário, não cresce, não rompe, não conquista coisas novas, porque muitas vezes nós criamos raízes aonde nós não deveríamos ter criado raízes. Nós viemos nessa terra com uma missão de apenas passar por ela, de apenas viver o propósito do Senhor nessa terra. Não é para você ficar apegado às riquezas, não é para você ficar plantado aos lugares, é apenas para você passar para essa terra e ir em direção para a sua casa, que é os céus, que é a morada eterna com Cristo Jesus. Porque de Deus você veio e para Deus você precisa ir, mas se você se enraizar naquilo que não é Deus, você não vai conseguir chegar até o seu destino. Nós precisamos aprender a cortar as raízes que nos prendem às coisas dessa terra, para que nós possamos nos mover debaixo do chamado, do propósito e da missão a qual Deus ele colocou na nossa vida. Abraão, ele soube fazer isso. Ele soube largar tudo para ouvir uma voz que vem de Deus, aonde ele nem sabia onde ele iria chegar. Sabe, Deus ele só vai te enviar para um lugar dos projetos dele para a tua vida quando você se disponibilizar a cortar as raízes que te prendem. Quando você disser: eu estou disposto a largar o que for preciso, aí sim o Senhor ele vai te enviar para o lugar a qual ele quer que você quer. Sabe, se eu pegar essa caixa aqui do chão e começar a carregar ela, eu posso olhar para outra caixa, eu posso pegar e olhar para aquela outra caixa, mas para que eu venha carregar aquela outra caixa, eu vou precisar largar essa. Eu não vou conseguir carregar as duas caixas. Então, se eu ficar apenas focado nessa caixa, eu ficar apenas carregando essa caixa ela vai ficar e eu não vou conseguir levá-la. Só que às vezes Deus ele quer que nós viemos a deixar isso para carregar aquilo. E se nós ficarmos enraizados somente nisso, nós não vamos conseguir levar aquilo. Então nós precisamos muitas vezes deixar coisas para trás,
para receber outras coisas da parte do Senhor. Nós precisamos nos desligar muitas vezes de pessoas, para nos conectar às pessoas que vão nos conduzir ao propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Muitas vezes nós precisamos até mesmo nos desconectar de ministérios, para nos conectar em outros ministérios, a qual vão nos levar mais próximo ao Senhor nosso Deus. Muitas vezes nós precisamos nos desconectar dos nossos parentes, dos nossos familiares, para viver coisas maiores. Isso é desde o princípio, a qual Deus diz que o homem deixa pai e mãe, una-se a sua mulher e se torna apenas uma carne. Deus estava falando, o homem deixa algo para trás, para construir algo novo, para fazer algo novo. Isso são os projetos de Deus na nossa vida. E muitas vezes nós conseguimos alcançar os projetos novos, porque estamos enraizados nas coisas que não deveríamos estar. Lucas capítulo 14, versículo 26 diz assim, olha que palavra forte, mas muitos não compreendem essa palavra. Muitos não entendem o significado dessa palavra. Lucas 14, 26, se alguém deseja seguir-me, e ama o seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meus discípulos. Agora vamos pegar só essa palavra aqui, ama a mais do que a mim. Aqui está a chave. Aqui está a chave quando Jesus ele disse, se alguém deseja seguir-me e ama, pulando aqui para baixo agora, mais do que a mim. Ou seja, não é errado você amar seu pai, você deve amar seu pai e sua mãe. Não é errado amar os seus filhos, você deve amar muito os seus filhos. Não é errado amar os seus amigos, você deve amar muito. Não é errado você amar a sua igreja, você deve amar muito. Mas esse amor não deve ser maior do que o amor por Cristo Jesus. E aqui que muitas vezes nós nos deparamos com isso, porque se nós não desapegamos das coisas para viver por Cristo Jesus, significa que nós estamos amando mais elas do que a Cristo. Todas as vezes que o Senhor diz para você se desapegar de algo e você não desapega, significa que você está amando mais aquilo do que o próprio Cristo Jesus. Porque quando nós amamos a Cristo Jesus mais do que todas as coisas, quando Ele mandar, nós estamos dispostos a deixar o que for preciso em prol de Cristo Jesus. Aqueles que amam mais a si mesmo do que a Ele, não podem ser os discípulos de Jesus. Sabe, nós precisamos estar completamente enraizados em Cristo e todas as outras coisas, estarmos disponíveis que se for preciso, deixar para trás por Cristo Jesus. Nós precisamos aprender o que é pegar no arado e não olhar para trás, se apegar com Cristo Jesus e não soltar mais da mão dEle. E quando nós compreendemos isso, porque Jesus ele nos ensina que se nós não estivermos completamente nele, não há como nós entrarmos no reino dos céus. Ou seja, não há como você chegar em algum lugar se você estiver com teus pés amarrados em outro. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir chegar aonde você tem que chegar se você estiver amarrado àquilo. Você não vai alcançar. A grande questão é aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Será que o nosso coração está nas coisas dessa terra, está nas pessoas? Sabe, certo homem ele vai chegar para Jesus e vai dizer: Senhor Jesus, deixe-me eu ir primeiro sepultar o meu pai, e depois eu irei e te seguirei. Jesus ele vai dizer para esse homem: ei,
deixe que os mortos sepultem os seus mortos, venha e me siga. Sabe, esse homem acabaria talvez de perder o seu pai. Ele diz: Jesus, deixa que eu primeiro vá sepultar o meu pai, e depois eu irei e te seguirei. Sabe o que Jesus estava ensinando aqui? Ele estava dizendo assim: se tu queres me seguir, tu vai ter que colocar eu em primeiro lugar. Se tu queres me seguir, tu vai ter que amar a mim mais do que você amou o seu pai. O seu pai não há mais o que fazer, ele está morto. Deixe que os outros o sepultem, deixe que os outros façam o que precisa fazer. Mas se você me ama, venha e me siga agora, não perca mais tempo. Vem e siga-me agora. Sabe, Jesus estava ensinando para aquele homem que, se ele quisesse seguir Jesus, o reino do céu tinha que ser a coisa mais principal. O reino dos céus precisava ser prioridade na vida dele. Se ele quisesse seguir Jesus, o reino tinha que ser prioridade na vida dele e não as outras coisas. Muitas vezes nós trocamos o reino de Deus por tantas outras coisas. Muitas vezes, sabe, nós deixamos muitas vezes de vir num culto por tantas outras coisas. Muitas vezes nós deixamos de orar por tantas outras coisas. Muitas vezes nós deixamos de agradecer a Jesus por tantas outras coisas. E quando nós paramos para pensar, será que Cristo Jesus está sendo prioridade na nossa vida? Será que nós não estamos enraizados naquilo que não vai nos levar até Ele? Nós precisamos ter uma mentalidade que nós não somos desse mundo. Você precisa ter essa mentalidade que você não é desse mundo e que nada desse mundo é seu. Você que é casado aí, olha para o lado do seu cônjuge aí. Ele não é seu. Ele é só emprestado por Jesus para você cuidar e amar. Ele é só emprestado por Jesus para andar junto com você, para somar junto com você. Mas ele não é seu, ele é de Jesus Cristo. Ele é do Senhor. A gente até pode dizer meu bem, meu amor, mas na verdade a gente diz por amor porque é de Jesus Cristo. Nós até podemos dizer: esse veículo é meu, essa casa é minha, mas na verdade não é nossa, é tudo dele, para a honra, a glória do nosso Senhor, do nosso Deus. E se Ele quiser tirar, Ele tira; se Ele quiser colocar, Ele coloca, porque é Ele quem tem poder sobre todas as coisas. Então muitas vezes, se Deus Ele tira uma pessoa da nossa vida, Ele não está tirando de nós, Ele está apenas pegando o que é dele. Daí tu vai no velório, a pessoa diz assim: porque ele morreu? Não, não diga isso. Obrigado, Jesus, pelo tempo e pela oportunidade que eu pude viver do lado dele, porque ele é teu, não é meu. E assim é a nossa vida, quando nós temos essa mentalidade de Cristo, de que nada é nosso, tudo é dele. Nós deixamos de criar raízes naquilo que vão nos prender e nos impedir de viver em Cristo Jesus. Porque quando Jesus Ele disser: ei, larga tudo, porque eu tenho outra coisa para você, você não vai pensar duas vezes, você vai se mover e vai deixar o que for preciso deixar para trás, para viver coisas novas e maiores. Quando você não estiver enraizado naquilo, sabe, essa roupa que você tem, aquela casa que você tem, o veículo, tudo que está aqui dentro, um dia atrás a ferrugem vão correr tudo. Um dia isso tudo vai deixar de existir, esse prédio vai deixar de existir, um dia não vai existir mais nada. Mas algo que está dentro de nós vai ser para toda a eternidade, que é a nossa alma. E quando nós compreendemos que o fruto vale mais do que a casca, nós tiramos a casca e deixamos a casca de lado, e aproveitamos o fruto. O fruto é a nossa alma, todo o resto é casca que um dia vai deixar de existir. Todo o resto um dia a traça e a ferrugem vai destruir. Quando nós estamos apegados às coisas, nós ficamos paralisados.
Você pode se perguntar por que Deus fez com que a mulher de Ló virasse uma estátua de sal, quando ela olhou para trás. Deus fez isso para nos mostrar que se nós ficarmos apegados às coisas, nós ficamos paralisados. Que se nós nos apegarmos às coisas dessa terra, nós não conseguimos ir adiante e alcançar coisas novas para a nossa vida. O apego às coisas vai nos paralisar. Sabe, mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Mais feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Eu sempre peço: Senhor, traga prosperidade na minha vida, para que eu possa ajudar outras pessoas, para que eu possa abençoar outras pessoas. Senhor, dê na minha vida para que eu possa ser um abençoador. Sabe, quando nós pegamos essa enchente aí, Deus enviou uma pessoa talvez para dizer: ei, está para romper a barragem lá, saia da sua casa, vá embora. Talvez Deus usou muitas pessoas para avisar, usou a previsão do tempo e muitas coisas de que haveria enchentes, mas muitas pessoas estavam apegadas aos seus bens, às suas casas, e quando veio a enchente perderam a sua vida, porque estavam apegadas às coisas. Pessoas perderam casas, pessoas perderam famílias, entraram em depressão, se mataram, tiraram a sua vida, desistiram da vida. Por quê? Porque estavam apenas apegadas às coisas. Porque se não tivesse apegado àquilo, levantaria a cabeça e diria: que seja feita a vontade do Senhor na minha vida. Se Deus tirou, Deus tem muito mais para me dar. Sabe, a minha avó falecida, ela teve muitas oportunidades de ter uma vida muito melhor. Os filhos, o meu pai, meus tios, minhas tias se reuniram, e ela morava numa casinha qual a qualquer momento podia cair em cima dela, uma casinha velha, antiga, e eles tentaram se reunir e disseram para ela: olha, nós vamos vender esse terreno e vamos comprar uma casa muito melhor para você. Você vai morar numa casa onde não tem escadas para você subir, você vai morar numa casa onde tem muito mais conforto, é muito melhor para você. E ela dizia: não, eu não quero. Não é que ela não queria, é que ela estava apegada a algo, e por ela estar apegada àquilo que era velho, ela não conseguiu conquistar aquilo que era novo. Sabe, o pastor está falando tanto em estar apegado a essas coisas, mas eu não estou querendo que você entenda sobre coisas materiais. Eu quero que você entenda sobre as coisas dos céus espirituais. O que eu estou querendo dizer para você é que se você estiver apegado às coisas dessa terra, você não vai conseguir alcançar as coisas do céu. Se você estiver apegado àquilo que é terreno, você não vai conseguir entrar no reino dos céus. Sabe, isso é uma palavra muito forte, muito profunda, porque muitas pessoas estão sendo impedidas de entrar no reino dos céus, por estar apegadas àquilo que não tem valor nenhum, que um dia traz a ferrugem, vão corroer, que um dia vai deixar de existir. Certo homem vai chegar para Jesus e vai dizer: Senhor, o que eu preciso fazer de bom para entrar no reino dos céus? Jesus vai dizer para ele: obedeça aos mandamentos, honre pai e mãe, ame a Deus sobre todas as coisas, ame o próximo como a si mesmo, não mate, não roube, não cometa adultério. E esse homem vai dizer: mas Senhor, desde jovem eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. E Jesus ele vai dizer assim: ainda lhe falta uma coisa. Ainda lhe falta uma coisa. Esse homem disse que havia obedecido os mandamentos desde quando era jovem, ou seja, segundo ele era um homem obediente a Deus. Mas Jesus ele disse: ainda falta uma coisa. Vá, vende tudo que tu tem e dê aos pobres. Sabe o que faltava a esse homem ainda para entrar no reino dos céus? Se desapegar das riquezas, tirar o seu coração das riquezas. Ele obedecia a Deus, era obediente ao Senhor, conhecia os mandamentos, seguia os mandamentos, mas estava apegado àquilo que era terreno.
E Jesus disse: ainda falta uma coisa, se desapegar das coisas dessa terra. Por isso que Jesus, ele disse: vai e venda. Não era porque Jesus queria que ele ficasse pobre, não era porque Jesus queria tirar a riqueza dele, é porque Jesus estava querendo ensinar ele a se desapegar daquilo que não tem valor nenhum para Deus, para que ele pudesse entrar no reino dos céus. Sabe, você pode ser muito rico, você pode ser muito próximo, você pode ter as melhores coisas dessa terra, desde que o seu coração não esteja nelas. Se o seu coração não estiver nas riquezas dessa terra, não tem problema nenhum você ter riquezas. Mas eu digo algo: é melhor você não ter riquezas dessa terra, mas ter o coração em Deus, do que você ter riquezas e ter o coração nessas coisas e não ter em Deus. O problema não é a riqueza, o problema é onde nós enraizamos o nosso coração. O problema é onde a nossa vida está enraizada. Porque aqui Jesus ensina bem claro que não adianta você seguir todos os mandamentos, se mesmo assim o seu coração não estiver em Deus, se mesmo assim o seu coração não estiver no reino dos céus. Porque a grande importância é onde está o nosso coração. E ali Jesus disse: como é difícil um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pela fenda de uma agulha. Jesus estava dizendo: é porque muitas vezes os ricos estão com o coração nas riquezas. Não é por causa do dinheiro, mas é por causa de onde está o seu coração. Olha o que Filipenses diz, capítulo 3, versículo 7, Paulo ele vai dizer assim: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. E ali mais adiante Paulo ele vai dizer que aquilo agora passou a ser como esterco para ele. Ele estava falando sobre as doutrinas, sobre os ensinos a qual ele teve. Mas nós podemos trazer essa frase para nós: aquilo a qual para o homem tem valor, para Deus não tem nenhum valor. Aquilo que o mundo acha que é valioso, para Deus não tem valor nenhum. E nós precisamos ter essa mentalidade de Cristo, para saber o que tem e o que não tem valor. O que tem valor é você ter o teu nome no livro da vida. O que tem valor é um dia você ouvir: vinde benditos do meu Pai. A única coisa em que nós precisamos estar enraizados em Cristo Jesus. Não se prenda às coisas dessa terra, enraize-se em Cristo Jesus. Tenha o reino dos céus em primeiro lugar. Aqui está o grande segredo: colocai o reino dos céus em primeiro lugar, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Sabe, quando eu aprendi isso é uma grande verdade. Minha família está de testemunha, minha esposa está de testemunha. Uma vez eu corri atrás das bênçãos, elas não vinham até mim. Eu corria atrás das bênçãos, e quando eu conquistava uma coisa eu tinha perda em outra. Eu buscava algo, às vezes eu até conseguia conquistar, mas às vezes não era o que eu queria, e às vezes dava mais problema do que alegria. E quando eu aprendi a colocar o reino dos céus em primeiro lugar, e não correr mais atrás das bênçãos, sabe o que é pessoas baterem na porta da minha casa e largarem as bênçãos lá? Sabe o que é pessoas comprarem coisas lá de outra cidade e enviar na porta da minha casa? As bênçãos seguindo, as bênçãos vindo. Por quê? Porque é colocando o reino dos céus em primeiro lugar que elas vão ser obrigadas a vir até a sua vida, que elas vão ser obrigadas a tocar na sua vida. Essa mentalidade que o mundo coloca em nós, que nós precisamos muito trabalhar para ter, que nós precisamos muito correr atrás do dinheiro para ter, é mentira de Satanás. Porque para você prosperar, você precisa apenas não colocar o seu coração nas coisas dessa terra e colocar em Deus, porque aí sim Deus ele vai trazer a provisão para a sua vida. E você precisa saber que tudo que vier em tuas mãos é um empréstimo. Quando Deus mandar passar adiante, passe.
porque algo maior te espera lá na frente. Amém? Convido vocês a se colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo.